Irmãos, mais um dia aí, trazer a segunda parte aí do livro de Êxodo, e que Deus aí abençoe a todos aí, não deixando faltar nada em seus lares. A palavra de hoje é: milagres notáveis resultam em libertação, que está em Êxodo 5:1 e no capítulo 15, versículo 21. Moisés e Arão aparecem diante do faraó e pede permissão para que os israelitas irem ao deserto celebrar uma festividade para Deus. O governante egípcio recusa desafiadoramente. Jeová usa Moisés para trazer um golpe poderoso atrás do outro. Somente após a 10ª praga, Faraó deixa os israelitas irem, mas logo depois se reúnem suas forças militares e vai ao encalço deles. Deus, porém, abre o caminho através do Mar Vermelho e liberta seu povo. Os perseguidores egípcios se afogam quando o mar se fecha sobre eles. Então, nessa passagem aí, Moisés e Arão, eles vão até o faraó e pedem, né? Pede para que o faraó deixasse o povo ir até o deserto, né? Para fazer aí uma celebração, né? Para Deus. Só que o faraó, ele estava muito... Ele já tinha falado para Moisés, né? Que não ia deixar seu povo sair do Egito, né? Aí precisou Deus mandar várias pragas no Egito, para que o faraó visse que só existe um Deus, né? Que aquele Deus o Deus dos hebreus, era poderoso, né? Então, várias pragas, mesmo jogando as pragas, só na última que ele mandou o povo de Moisés, né? Os hebreus embora do Egito. Por que a última praga? Porque a última praga era ceifar todos os primogênitos. E com isso, o povo de Israel tinha que passar, né, o sangue na soleira da porta, para que quando o anjo da morte viesse, né, visse aquele sangue na soleira, né, da porta dos israelitas, dos hebreus, e lá não, eles estavam protegidos. Mas aqueles que não tinham, que eram os egípcios, que não acreditavam nessas coisas, todos os primogênitos do Egito, né, morreram, até o filho do faraó, né, que era o primogênito, né. Faraó é o primogênito, mas ele tinha família, né, mas por isso que ele não morreu. Aí seu filho, né, foi
ceifado, que ele era o primogênito. E daí em diante ele deixou aí o povo partir, mas quando o povo já estava um pouco distante, né? Aí ele se arrependeu do que ele tinha feito, né? De deixar o povo, os escravos, né? Que ele tratava o povo de Deus como escravo, né? E foram atrás com os soldados lá para matar todo mundo, né? Mas Deus aí abriu o Mar Vermelho e libertou seu povo. O povo, todos os hebreus passaram. E quando os egípcios também estavam passando, Deus fechou o mar, matando todos os egípcios afogados. Em que sentido o nome de Deus não tinha sido dado a conhecer a Abraão, Isaque e Jacó? Esses patriarcas usavam o nome divino e receberam promessas de Deus, mas não conheceram, quer dizer, não presenciaram Deus agindo como cumpridor das suas promessas. Gênesis 12, 1 e 2, no capítulo 15, 7, no capítulo 13, 16, no capítulo 26, 24 e no capítulo 28, versículo 10 e 15 ao 15. Em que sentido Moisés foi feito Deus para o Faraó? Para Faraó? Moisés recebeu autoridade e poder divinos sobre o Faraó. Assim não havia motivo para ter medo daquele rei. Onde os sacerdotes egípcios obtiveram água que ainda não havia se transformado em sangue, talvez tenha usado água tirada do rio Nilo antes dessa praga aparente. Podia-se obter água potável escavando-se poços no solo úmido, às margens do rio Nilo. Êxodo 7, 24. Porque Moisés disse que os sacrifícios dos israelitas seriam detestáveis para os egípcios. No Egito, né? No Egito, veneravam-se muitas espécies de animais. Assim, a menção de sacrifício dava mais peso e tornava mais convincente o argumento de Moisés de que Israel deveria receber permissão de sair para oferecer sacrifício a Deus. Quem foi considerado primogênito? Os primogênitos eram apenas do sexo masculino. Números, capítulo 13, versículo 40 ao 51. O próprio faraó era primogênito, mas não foi morto, porque tinha sua própria família. Não foi o chefe da família, mas seu filho primogênito que morreu, em resultado da 10ª praga. Por quantos tempos os israelitas moraram na terra do Egito? Os 430 anos mencionados aqui incluem o tempo que os filhos de Israel passaram na terra do Egito e na terra de Canaã. Abraão cruzou o rio Eufrates a caminho de Canaã aos 65 anos, em 1943, antes da era cristã. Gênesis 12, versículo 4. Desta data até o tempo de Jacó,
aos 130 anos, entrou no Egito. Passaram-se 215 anos. Gênesis 21, capítulo 5, versículo 5. No capítulo 25, versículo 26, e o capítulo 47, versículo 9. Isso significa que os israelitas passaram um período idêntico de 215 anos no Egito. Visto que as águas do Mar Vermelho se solidificaram, significa isso que realmente congelaram? O verbo hebraico traduzido significaram-se significa escolher ou engrossar. Em Jó 10:10, usa-se essa expressão com respeito ao processo de coalhar o leite para fabricar o queijo. Portanto, as águas solidificadas não significa necessariamente que as águas tivesse ficado congelada ou virado gelo. Se o forte vento oriental mencionado em Êxodo 14:21 tivesse sido suficiente frio para congelar as águas, sem dúvida haveria alguma referência ao frio extremo, visto que não havia nada visível para segurar as águas. Elas devem ter parecido solidificadas ou endurecidas. No capítulo de Êxodo 7, no versículo 14, e no capítulo 12, versículo 30, as 10 pragas não foram meras coincidências. Foram preditas e ocorreram exatamente como indicado. Elas demonstraram, sem sombra de dúvida, que o controle do Criador sobre a água, o sol e os insetos, e os animais e os humanos. As pragas mostraram também que Deus pode trazer calamidade seletivamente sobre seus inimigos e ao mesmo tempo proteger seus adoradores. No Êxodo 11, versículo 2 e capítulo 12, versículo 33, Jeová abençoou seu povo. Evidentemente, ele fez com que os israelitas recebessem o salário pelo seu trabalho no Egito. Eles haviam entrado no país como povo livre, não como prisioneiros de guerra, destinados à escravidão. Êxodo 14:30, podemos ter confiança em Jeová, que libertará seus adoradores da vindoura grande tribulação. Mateus 24, no versículo 20 ao 22, e Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e 14. Assim eu encerro a segunda parte, né, do livro de Êxodo, e aqui fala um resumo de tudo do que eu falei, das pragas, né, da bênção de Deus sobre o povo hebreu, né, o povo israelita. E nós temos que confiar em Deus, né, para quando chegar a grande tribulação, né, que menciona em Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 9 e no versículo 14, nós, como cristão, nós temos que ter a convicção que Deus não deixará o seu povo, aqueles que o adoram, aqueles que o seguem, né,
aqueles que ouvem a sua palavra, que está sempre falando do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que Jesus deixou para nós, que faz com que a gente, nós cristãos e as pessoas que são tementes a Deus, passe adiante essas palavras, esse evangelho que foi deixado para nós, essa missão que foi deixado para nós como discípulos de Deus aqui na terra. E as palavras que sempre eu estou trazendo, elas sempre eu não gosto de ficar inventando história. Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu trago para vocês aí, é baseado na Bíblia, é baseado naquilo que Deus deixou para nós. Não há nada a mais e nada a menos. É aquilo que foi deixado para nós por Deus. Então essa é a segunda parte que eu queria trazer para vocês. Essa palavra aí, o livro de Êxodo, que traz um pouquinho da história da humanidade, né? Do que foi a história contada por essas pessoas que Deus escolheu, né? Que Deus escolheu e Deus escolhe ainda pessoas para poder falar da palavra, para poder trazer a palavra, para deixar a palavra sempre viva, porque a palavra de Deus é viva, né? E é essa a palavra de hoje. Abençoar a todos nesse dia e que tenham um excelente final de semana. E que Deus aí abençoe a todos, não deixando faltar nada em seus lares. Que todo o mal que aflige a humanidade caia por terra. Que Deus é amor, Deus ama aqueles que o seguem, aqueles que estão sempre adorando a Ele, adorando o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a palavra de hoje. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.